tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso. O uso excessivo de telas está cada vez mais comum em nossa sociedade e com isso surgem diversos problemas associados a essa prática. As pesquisas apontam para uma série de impactos negativos na saúde física e mental das pessoas, especialmente entre os jovens. No segundo episódio da série do Papo de Futuro, sobre o impacto das redes sociais na infância e na adolescência, a gente discute o crescimento dos índices de ansiedade, depressão e até mesmo suicídio entre os menores, em razão da dependência crescente das telas. Quem traz os detalhes é Beth Veloso, jornalista e consultora legislativa da Câmara. Olá, Beth, seja bem-vinda mais uma vez. Olá, Cláudio. Olá também, ouvintes e espectadores da TV e da Rádio Câmara. Cláudio, a gente traz hoje a discussão da dependência digital. Ela é real. Eu tenho essa informação para dar, que não é uma boa notícia, mas é super importante. A gente está falando desse tema, lembrando, como o Cláudio colocou, nosso segundo episódio de uma série sobre o impacto das redes sociais na infância e na adolescência. É incrível perceber, Cláudio, que esse problema que não existia há pouco tempo, ele hoje domina os debates, tanto nas escolas, tanto nas famílias, os pais super preocupados, aqui no parlamento, diversos projetos de lei que a gente recebe o tempo todo, e parece que isso é tão preocupante quanto o risco de drogas na infância e também a questão do bullying e do cyberbullying. Nós não estamos falando apenas de um receio, os sintomas estão aí e as crianças estão, de fato, adoecendo. Vindo para cá, eu estava ouvindo novamente o podcast O Assunto e o jornalista Antônio Prata, lembrando que meninas entre 10 e 14 anos, desde 2010 para cá, houve um aumento de 134% nos suicídios. Portanto, a gente foi buscar para escrever esse programa justamente qual é a experiência, Cláudio, dos consultórios médicos. E eu conversei, então, com uma pediatra que vive essa realidade no consultório e vive também dentro da sua própria casa. Uma realidade de um uso compulsivo e extremamente prejudicial das redes sociais e dos dispositivos eletrônicos. Em primeiro lugar, a gente quer contextualizar o problema, então a gente tem que voltar, dar um passo atrás para discutir qual é o desafio, porque não é só descartar a tecnologia, mas sim a exposição prolongada às telas. Eu vou passar, então, a palavra, ou seja, vamos ouvir a doutora Andréia Campagnola. Ela é pediatra há mais de 15 anos, Cláudio. Ela atua em Campinas, ela tem um consultório e também faz atendimento hospitalar. Ela vivencia diariamente essa transformação disruptiva que a dominação das redes sociais provocou em nossas vidas. Mas ela lembra que as telas não são por si só tóxicas como a gente pensa, tanto dentro quanto fora da família. O problema é outro. Vamos ouvi-la. Como é que eu vejo a questão das telas hoje em dia na minha experiência pessoal e profissional? Eu entendo as telas hoje em dia como rede de apoio. Ela acaba entrando num papel fundamental em ajudar as famílias. Pai e mãe que estão fazendo home office e que precisam que alguém dê conta daquela criança. Na hora do jantar, na hora do almoço, que a gente tem horário, que as coisas são corridas. Eu acabo usando a tela para agilizar esse horário da refeição. Então eu entendo que ela entre e que em muitos momentos a gente normalize os excessos porque a gente está sobrecarregado, porque a gente está sem recursos. Eu entendo também que seja um bem de consumo muito sedutor e que algumas famílias vejam como vantagem, vejam como status, essa questão das crianças já terem os seus dispositivos tecnológicos, como se não tê-los fosse deixá-las por fora, da geração, por fora de tudo que está acontecendo, menos capacitadas. Beth, esse aspecto que a doutora Andréia abordou
Parece super importante, né? O celular hoje é um dos vínculos sociais mais fortes que a criança e que o jovem tem com a sociedade, mas é preciso fazer uma distinção de idade, do tipo de uso e até mesmo do sexo, não é isso? Exatamente. A Sociedade de Pediatria, Cláudio, ela não recomenda o uso do celular antes dos 2 anos de idade. E no máximo 1 hora entre os 2 e os 5 anos. Mas eu diria que o corte é mais profundo. Os celulares deveriam não parar na mão das crianças até os 13 anos de idade. Não, é claro que a gente teria um celular desconectado da internet, portanto as pessoas usariam, né, a telefonia móvel, mas não estariam conectadas à rede. As crianças precisam socializar, brincar, aprender, e essa é a razão disso, enfrentar os desafios da vida real e não serem tuteladas pelo conteúdo que as Big Techs enviam para elas, né? Esse conteúdo que a gente sabe é marcado hoje pelo ódio, extremismo, pelo gosto ao bizarro, pelo sensacionalismo e pelo consumo, além do uso excessivo do extrativismo de dados. Olha quanta coisa a gente precisa estar atento e evitar. Coisas que não agregam, na verdade, nada. Então, essas crianças, além dessa comunicação com outras crianças e com os adultos, né, essa comunicação tem que partir de espaços sociais e não espaços virtuais, né, desde a sala de aula, Cláudio, parques, festas, igreja, enfim. A doutora Andréia explica que existe inclusive isso que você comentou, um corte etário e outras camadas, outras segmentações que nós podemos fazer quando a gente fala do uso da rede social. Vamos ouvi-la, super interessante. Bom, quando a gente vai pensar prejuízo e o dano do uso excessivo de tela, eu gosto de dividir um pouco por faixa etária. Vamos pensar nas crianças, então até 12 anos, o que é que a gente está fazendo com o cérebro e com a atividade de uma criança até 12 anos, entregando um dispositivo altamente viciante, de informação muito rápida, que causa ansiedade para cérebros tão imaturos. Eu estou criando jovens extremamente ansiosos e que não sabem conviver e que não têm um senso de comunidade que a gente precisa como seres humanos. Eu estou deixando de brincar, eu estou deixando de frequentar espaços ao ar livre, eu estou deixando de me relacionar com meu amigo e entender como é que eu faço isso num espaço seguro na infância para habilidades para a minha vida adulta. Isso é muito importante, é uma perda de vida que vai ter um impacto gigantesco lá na frente. Agora, Beth, além dessa visão clínica, né, essa maneira clínica de olhar para essa realidade, também ela pode ser olhada com base em estudos científicos, né? O que seria ideal para os adolescentes, como tirar deles esse vício que é ficar conectado no celular o tempo todo? Cláudio, pois é, a doutora Andréia é mãe da Beatriz. Beatriz tem 7 anos e Beatriz está no 1º ano fundamental e ela não tem celular. A doutora Cláudia acredita que simplesmente os pais podem começar a dizer não. E ela lembra que os prejuízos para as meninas, e isso são as pesquisas a que você se referiu, acabam sendo piores, maiores, porque elas estão, de certa forma, mais expostas, mais vulneráveis, mais suscetíveis. O que não quer dizer que os rapazes, os homens, também saem bastante prejudicados com essa exposição excessiva, essa falta de controle e orientação no uso de celulares, no uso de telas. Vamos ouvi-la novamente. Agora, quando a gente vai jogar isso para a adolescência, então, acima dos 13 anos, eu divido um pouquinho por gênero. Os meninos e as meninas têm impactos diferentes. Para as meninas, ele é um pouco mais catastrófico. As meninas estão mais nas redes sociais, muito mais que os meninos. E a questão de imagem corporal, de distúrbios alimentares, a taxa de suicídio, que aumentou exponencialmente a partir de 2012 para as meninas, ela tem um impacto direto desse uso indiscriminado. Para os meninos, a gente costuma perceber um comportamento mais de adição mesmo, mais de vício.
Então, é o game que não quer sair, essa sedução do mundo, de não ter que viver o mundo real, e eu vivo uma vida no virtual, onde as coisas exigem menos esforço e tem muito menos consequências. E para ambos os sexos, eu tenho distúrbios do sono em várias faixas etárias. Impacta diretamente a qualidade do sono e a qualidade do desempenho cognitivo na escola, o desempenho acadêmico. Isso também já está muito documentado, que tem perda de concentração, perda de interesse e perda de desempenho mesmo. Agora, Beth, coisas preocupantes. É um problema de escala global e a gente traz dados do Brasil. Só aqui no nosso país as pesquisas indicam mais de 25 milhões de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos navegando na internet seguidamente. Isso são dados da pesquisa TIC Kids. Como é que se pode lidar com isso em termos de política pública, já que o problema é tão espalhado? Olha, Cláudio, a gente precisa realmente de um conjunto de ações, né? Isso envolve a atitude dos pais, envolve as escolas, as secretarias de educação, né, os municípios, os governos, os legisladores, que, para poder realmente tirar os celulares da sala de aula, precisa ser dado um primeiro passo. Pelo menos que nós tenhamos políticas razoáveis para o uso desses dispositivos na educação, que não acontece assim no estalar de dedos. Eu tentei, por exemplo, entrevistar, numa proposta muito interessante, as mães e os pais fundadores do movimento Desconecta. Infelizmente, é tão grande a demanda, esse movimento cresceu tanto, assim, tão rapidamente, que eles não conseguiram falar com a gente nesse momento. O que é o Desconecta? Um grupo de pais e mães, lá em São Paulo, simplesmente começou a ver que os filhos estavam completamente doentes e a convivência estava completamente fora de controle, assim, insuportável. E aí eles começaram a se unir através do próprio WhatsApp para tirar os celulares das crianças com o apoio das crianças. Olha que detalhe super interessante. Então eles fizeram um acordo, porque simplesmente uma criança só não pode ficar desconectada de tudo, até porque os próprios trabalhos escolares são discutidos tudo via internet, via mensageria. E então, de uma maneira coletiva, esse movimento começou a crescer, e uma das propostas dele é: as crianças só podem ter celular desconectado da rede, e as escolas elas têm que ser um espaço livre, uma zona livre de redes sociais. A doutora Andréa Campagnola nunca deu o celular para a filha. Eu repito essa informação porque é muito interessante, ela é possível. É claro que é uma decisão corajosa, mas principalmente, Cláudio, porque ela vai contra uma cultura geracional de que os pais não sabem mais dizer não para os filhos. Olha que interessante, que inspirador. Vamos ouvi-la. Eu acho sim que a nossa geração de pais e mães tem uma dificuldade de dizer não para as crianças, de frustrar, de colocar alguns limites. Mas a questão das telas, eu não acho que possa ser uma culpa individualizada, porque é uma pressão social gigantesca. Tá todo mundo fazendo. E aí a minha filha é a única que não tem o celular lá na escola e tá sendo deixada de lado e tá sendo excluída do grupo de melhores amigos. Então cai num lugar muito difícil de você manejar sozinho. A gente vai precisar de medidas coletivas, a gente vai precisar de políticas públicas para que algumas mudanças tenham sucesso. E uma medida que eu acho muito importante, que tem sido levantado um debate fervoroso recentemente, é com relação à presença dos smartphones no ambiente escolar. Eu não consigo entender qual é a necessidade, qual é a vantagem de você levar um celular para a escola. Um ambiente onde eu preciso de concentração e aquele dispositivo comprovadamente tira a minha atenção, mesmo que ele não esteja na minha mão, mesmo que ele não esteja no meu corpo, que ele esteja dentro da minha mochila. Os adolescentes vão mais ao banheiro quando eles estão com o celular na mochila para acessar. Aquilo chama o tempo todo. Então eu tenho uma distração do conteúdo em sala de aula, e se eu mesmo assim não liberar para a sala de aula, não vejo vantagem em ter esse dispositivo presente nos espaços que seriam de interação, de convívio, de conversa,
de criação de comunidade entre os adolescentes. O que eu acho muito marcante nessa entrevista da doutora Andréa Campagnola é que, como ela desmistifica e toda essa questão deixa de ser um bicho de 7 cabeças. As crianças simplesmente vão mais vezes ao banheiro. Olha como é simples a gente conseguir decodificar os problemas para poder enfrentá-los. Você pode iniciar um movimento Desconecta na sua própria escola. As leis estão sendo aprovadas, os médicos estão se mobilizando, os consultórios de psiquiatria, projetos de lei, como eu citei na semana passada, no primeiro pacote da série, no primeiro programa da série, o PL 2628 de 2022. As crianças também querem ser ouvidas. Saiu uma matéria na revista The Economist na semana passada, revista inglesa, que fala justamente sobre isso, que as crianças querem ser protagonistas também desse processo e elas estão cansadas das redes sociais. Essa mudança é possível, Cláudio. A dificuldade é que essa conscientização é coletiva e ela depende de um processo. Nós, do Papo de Futuro, somos parte dessa mudança. A gente quer uma infância que resgate a alegria, a saúde e as brincadeiras de rua na infância. A gente, paradoxalmente, convida você a nos acompanhar nas redes sociais, porque é para lá, por mais tóxicas que elas sejam, predominantemente hoje, que nós temos que iniciar um movimento de reeducação e resgate da nossa infância. Conexões verdadeiras, Cláudio, são as conexões reais. Você pode dar sua opinião nas mídias digitais da Rádio Câmara no YouTube da Câmara dos Deputados. Também pode enviar sugestão de tema ou crítica para o WhatsApp da rádio 61 99978 9080 ou para o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br. Beth Veloso, obrigado pela companhia e pelas reflexões e até a semana que vem. Eu que agradeço. E no próximo programa nós vamos falar sobre os crimes contra os pequenos, do assédio sexual ao assédio moral na internet.